Ele é o autor da obra Deus Não Precisa de Você. A partir desse momento tem um bate-papo com o escritor Marcos Rocha, mais um talento capixaba e direto de Cachoeiro do Itapemirim. Marcos, uma alegria receber no programa Desafios. Oi, Eli, muito bom estar aqui com você. Sempre uma honra poder te ver e principalmente estar aqui nesse programa, né? Parabéns aí pelo todo esse tempo aí na TV e sempre com muita qualidade e excelência fazendo o seu programa. É a graça e misericórdia de Deus, né, Marcos? Com certeza. Mas eu te chamo, posso chamar de Marcos ou você prefere Marquinhos, como é mais conhecido? Do jeito que você preferir, o que importa é a gente estar junto aí nessa amizade aí. Graças a Deus. Então, olha só, você traz aí agora uma obra, Deus Não Precisa de Você. Isso. Como que você foi inspirado para escrever esse livro? Então, na verdade, essa obra é um sermão que eu preguei, uma pregação, e aí acabou se tornando um livro, né? Deus me inspirou a tornar essa mensagem em um livro. Então eu comecei a escrever ali, fui vendo que Deus estava me inspirando a escrever, que era uma mensagem necessária para o tempo em que nós estamos vivendo, para o tempo em que nós estamos passando, né? E aí acabou se tornando um livro mesmo. Assim. Qual a importância de nós entendermos essa mensagem que Deus não precisa de mim? Então, a princípio, o título do meu livro ele causa um impacto, né? As pessoas falam, mas como assim Deus não precisa de mim? Algumas pessoas tentam, né, contra-argumentar, mas eu falo que Deus ele é pleno em si mesmo. Ele não precisa de nada. Então, ele não nos chama para simplesmente nos usar e nos jogar fora. Ele nos chama para um relacionamento, porque ele nos ama. Então, o chamado de Deus para nós não é por uma necessidade, mas é para um relacionamento. Deus nos chama para se relacionar com ele. E a partir desse relacionamento, ele flui das nossas vidas para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. E quando o nosso telespectador, às vezes ele pensa que ele é que não precisa de Deus? Sim. Muita gente tem essa perspectiva, né? A gente vem de um tempo em que as pessoas têm se colocado muito no centro de todas as coisas, então eu sou independente e tudo mais, mas eu creio que essa mensagem, essa verdade que eu carrego nesse livro aqui, vai mudar a realidade de muita gente, vai destravar muitas pessoas assim, a entender o propósito delas no mundo mesmo. Também. Mas quando o ser humano, o homem, ele pensa que ele não depende de Deus, você não acredita que isso às vezes é uma soberba do coração? Também, com certeza. Essa soberba é reflexo, de novo, dos tempos que temos vivido. Né? Um tempo que as pessoas estão se tornando cada vez mais centradas em si mesmo. Isso vai gerando uma soberba no coração. E a Bíblia diz que o Senhor ele resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. Então, muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar onde nós realmente pertencemos para a gente entender essa soberania de Deus sobre as nossas vidas e essa dependência que nós temos dele. Agora, você escreve, Deus não precisa da gente, mas nós estamos aqui a serviço dele. Explica aí agora. Sim, então, vou te dar um exemplo, que é até um exemplo que eu uso no livro. Você está trabalhando para uma empresa e aí você é gerente de uma empresa e aí o seu patrão fala assim, olha, eu preciso de você lá no Rio de Janeiro porque a nossa empresa está indo de mal a pior lá, eu preciso que você vai resolver uma crise lá. Então, se você está indo para lá, é porque a empresa aqui já não precisa de você. Então, se você está indo para o Rio, é porque lá eles precisam de você. Então, se Deus nos colocou no mundo, não é porque Ele precisa de nós, mas é porque o mundo precisa de nós. Tem um mundo que clama por salvação, tem um mundo que clama por uma mensagem que vai mudar a realidade deles. Temos vivido a era da ansiedade, a era de tantas doenças psicossomáticas. Então, quando eu falo que Deus não precisa de nós, é que se Ele nos colocou no mundo, é porque o mundo precisa de nós, daquilo que nós carregamos através de Jesus. Muito interessante, porque Jesus falou que nós íamos ser sal e luz. Sim. Neste mundo, Sim. né? Então é porque há essa necessidade, esse clamor da sociedade, hoje essa questão das guerras, fomes, tantas desgraças pelo mundo, e nós vemos aí que a igreja, ela tem sido esse diferencial. Inclusive, no Brasil, a grande imprensa tem mostrado, a igreja tem sido responsável, o maior número de famílias que são adotadas através da Igreja de Cristo. Sim, é interessante você falar sobre ser sal e luz, porque é exatamente o que eu trato na segunda parte do meu livro. Eu pego as funções da luz e as funções do sal no contexto bíblico e trago isso e aplico isso para a nossa vida. Então vamos lá, qual é a função do sal no contexto bíblico?
Então, o sal na Bíblia ele era usado para purificação dos sacrifícios, por exemplo. Então, hoje o cristão, sendo sal da terra, ele pode ser essa ferramenta para purificar o mundo, né? Esse mundo, como você já mencionou, soberbo, esse mundo com muita inveja, pessoas que estão matando as outras aí de graça, por coisas fúteis, né? Tão simples. Também o sal servia para proteger, então quando o recém-nascido ele saía da barriga da mãe, eles passavam sal na pele da criança para aquilo ser uma espécie de proteção. Então a igreja também vem como proteção de um mundo que está cada vez sendo mais atacado por ideologias, por tantas ideias que têm surgido e atacado os princípios que regem a sociedade. Então, assim, e o sal também ele era usado na oferta. Sabe, você falou sobre algo que a vida inteira eu aprendi, eu discerni e aprendi a defender, que é a igreja. Sim, isso aí. A igreja, seus líderes, suas instituições sociais, porque o governo não sabe fazer. E não é para falar mal do governo, é porque não faz melhor do que a igreja. Sim, é verdade. E não custa nada para o Estado. Sim. Né? Se não atrapalhar, já está ajudando. Sim. A igreja, quando entende a sua função na sociedade, ela faz toda a diferença. A gente vai ver, se a gente for pesquisar a história, por exemplo, da Reforma Protestante, a gente vai ver que a gente tem muita influência desses homens que transformaram a mentalidade em muitas áreas da sociedade porque se posicionaram como sal da terra e luz do mundo. E como que a igreja tem sido luz de acordo com a sua literatura? Então, a luz, a primeira função da luz é iluminar, né? A gente está aqui, esse estúdio está cheio de luz, então quando apaga aqui a gente não consegue ver direito. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é iluminar, é fazer a diferença. O mundo caminha em trevas, o mundo caminha em morte, em dor, em choro, em luto, principalmente esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Então, como nós, como igreja, podemos ser luz nesse tempo? Como nós, na igreja, podemos iluminar o coração das pessoas que estão sofrendo tanto com a pandemia, com tantas outras coisas que estão acontecendo, a economia de mal a pior. A luz também serve para ver coisas boas. Se você está num ambiente escuro, parece que tudo te assusta. Você não sabe onde estão as coisas, parece que você vê um abajur ou um vaso, parece que é uma outra coisa. Agora, quando você acende a luz, aquilo já muda. Aí eu consigo ver esse estúdio bonito, eu consigo ver coisas boas. Então, quando as pessoas olham para a igreja, que é a luz do mundo para nós, elas precisam ver as coisas boas que nós fazemos e dar glória ao Pai. E a luz também, ela nos ajuda a enxergar as falhas e corrigir. Sim, não é isso? Exatamente. A gente precisa trazer tudo isso para a luz. E aí tem um capítulo que eu adicionei no livro, que não está na mensagem original, que é como ser luz em momentos de escuridão. Enquanto eu escrevi esse livro, eu perdi o meu sobrinho, com 42 dias de idade, e aí eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu estava morando fora do país, sozinho, sem muitos amigos, tinha só um mês que eu estava fora do país, ainda não tinha construído tantos relacionamentos, e aí Deus ministrou o meu coração. Como que eu consigo continuar brilhando a luz de Deus no momento de trevas, no momento de escuridão? Então eu falo sobre isso também no livro. Às vezes, Marcos, o nosso telespectador está vivendo esse momento de dificuldade, de deserto, de incerteza, sem respostas. Como que esse Deus que nos colocou neste mundo para ajudar as pessoas pode transformá-lo agora? Não tem outro caminho senão o relacionamento. Através da oração e da leitura da palavra, conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Eu falei de perspectiva na eternidade e Jesus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e que conheçam a mim. Então a eternidade começa aqui, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Ou seja, nós escolhemos no presente onde nós queremos viver a eternidade. Exatamente, é isso aí. Marcos, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns pela obra. Eu quero até te agradecer pelo convite de estar aqui. É uma honra poder estar nesse programa e te presentear também com o livro, com certeza. Presente. Com Deixa certeza, eu mostrar aqui para o nosso telespectador. De te presentear com esse livro que foi um sonho de Deus para a minha vida aí. Não, e parabéns e continue escrevendo. Com certeza. Se Deus quiser, virão muitos outros. Voltarei aqui mais vezes para falar dos outros livros. Sim. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelas próximas gerações. É isso aí. Não é isso? Olha, um forte abraço para você, para toda a igreja, o Ministério Hebron de Cachoeira do Pimirim. Um abraço apertado para o seu pai e a sua mãe. Muito obrigado. Sempre honrados aqui pela nossa família e pelo programa Desafios.
Para nós que é uma honra carregar essa amizade com você, esse carinho que você sempre tem com a nossa família. Muito obrigado de verdade e que Deus continue abençoando esse programa aí em nome de Jesus. Estamos juntos. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o escritor Marcos Rocha, autor da obra Deus Não Precisa de Você. Somos nós que precisamos de Deus. E se nós temos essa humildade, ouvimos o bater da porta, abrimos o nosso coração, ele entra e ele faz uma transformação, ele provoca isso dentro da gente, mexe com as nossas estruturas. Mas a escolha, ela continua sendo sua, querer ou não abrir o coração e deixar Jesus entrar. Desafios, volta já.